Você já observou o comportamento de alguém que sabe exatamente o que está fazendo? Não falo daquele que apenas parece confiante, mas do que é. Aquele que caminha com firmeza, fala com clareza e age com consistência. Ele não está testando o terreno. Ele é o terreno. Ele não busca aprovação porque já tem convicção. Ele não espera motivação porque age com disciplina. E essa diferença, sutil aos olhos dos distraídos, é o que separa os que vivem tentando dos que vivem construindo. Não há um sinal, nem um alarme, nem uma revelação que anuncie o momento em que essa transformação começa. Na maioria das vezes, ela surge em um dia qualquer, no meio do cansaço, no meio da rotina, no meio da vontade de adiar mais uma vez. Surge quando você finalmente percebe que pensar diferente não é o bastante, é preciso viver diferente, e isso exige disciplina. Não aquela forçada, imposta, teatral, mas uma disciplina que vem de dentro, que se tornou parte de quem você é. A maioria vive em ciclos de promessas quebradas. Começam o dia dizendo que será diferente, mas terminam justificando os mesmos erros. Acordam com boas intenções, mas são engolidos por hábitos automáticos que repetem padrões antigos. Eu já fui essa pessoa. Até que um dia, em vez de me perguntar o que eu precisava fazer, eu me perguntei: quem eu preciso me tornar para que isso se torne inevitável? Foi essa pergunta que mudou tudo. E se ela já está acendendo algo dentro de você, aproveite esse momento. Não adie. Inscreva-se agora neste canal. Aqui é o espaço onde mentes comprometidas com ação, disciplina e construção interior se encontram. E o que vem a seguir pode provocar uma mudança irreversível na sua forma de pensar, decidir e agir. Você quer saber o que está por trás das pessoas que realizam com consistência? Elas não têm um talento sobrenatural. Elas não foram abençoadas com mais tempo, mais inteligência ou mais oportunidades. O que elas têm é algo que você também pode construir, um pacto interno com a disciplina. E esse pacto começa com um único pensamento: eu não sou mais guiado pelo que sinto, sou guiado pelo que escolhi me tornar. Napoleon Hill dizia que a autodisciplina é o elo entre o desejo e a sua realização. E esse elo precisa ser forjado com consciência. Você não pode mais depender de um dia bom, de uma emoção favorável, de um ambiente propício. A disciplina verdadeira começa quando nada está a seu favor, mas mesmo assim, você age. E o primeiro passo para pensar como alguém disciplinado é parar de pensar como alguém que espera estar pronto. Os disciplinados não esperam pelo momento ideal. Eles criam. Eles não observam os sinais do universo para decidir agir. Eles decidem e fazem o universo se alinhar. Eles não dependem da empolgação para agir com firmeza. Dependem de visão, de um motivo forte o suficiente para fazer com que o incômodo da ação pareça menor do que a dor da estagnação. Você quer ser essa pessoa? Então pense como ela, agora mesmo. Imagine-se sendo quem você precisa ser. Imagine-se acordando com propósito, ignorando distrações, cumprindo cada pequeno passo com exatidão. Imagine sua mente ordenada, sua vontade afiada, sua energia canalizada. E agora pergunte: o que essa versão de mim faria hoje? Qual seria sua primeira decisão? Como reagiria diante da procrastinação? Qual seria sua postura quando ninguém está olhando? Essa é a chave. Agir como quem já é, antes mesmo de ter os resultados. Porque é isso que torna os resultados inevitáveis. Hill observou que os maiores realizadores não eram os mais inteligentes, mas os mais consistentes. Homens e mulheres que dia após dia venciam a si mesmos, que repetiam o básico com excelência, que se tornavam previsíveis, não para o mundo, mas para eles mesmos, porque sabiam exatamente o que fariam diante de cada desafio.
Você está disposto a ser previsível nesse sentido? Está disposto a deixar de lado a oscilação emocional e escolher uma rota contínua de crescimento? Porque essa escolha custa caro, custa prazer imediato, custa validação externa, custa a liberdade de desistir, mas em troca ela oferece algo que não tem preço, o domínio de si. Veja, não é sobre ter uma vida perfeita. É sobre ter uma conduta inegociável, um conjunto de atitudes que não dependem do humor, mas da identidade. E essa identidade é moldada todos os dias, nas pequenas escolhas. Você levanta ou fica na cama? Você inicia ou adia? Você cumpre ou racionaliza? Cada resposta molda a imagem que sua mente tem de você. E quanto mais você se comporta como alguém disciplinado, mais sua mente acredita que você é. E mais fácil se torna sustentar essa identidade. Essa é a prática número 1. Pense como se sua vida já estivesse sob seu comando. Se hoje você tivesse plena certeza de que tudo o que deseja está ao seu alcance, desde que mantenha a rota, como você agiria? Você hesitaria ou seguiria com firmeza? Você negociaria com o cansaço ou usaria ele como um lembrete de que está no caminho certo? Você se perderia em distrações ou permaneceria alinhado com o que realmente importa? A disciplina começa no pensamento, e o pensamento começa na identidade. Tudo o que você faz nasce daquilo que você acredita ser. Então comece a se ver como alguém que não falha com o que prometeu a si mesmo, como alguém que não se trai por capricho, como alguém que honra o que constrói. E a prática número 2. Use a dor como seu professor mais fiel. Toda vez que você sentir incômodo, entenda, a dor é linguagem. Ela não está aí para te impedir, mas para te ensinar. Quando dói acordar cedo, é a preguiça sendo expulsa. Quando dói recusar um prazer momentâneo, é a força de vontade ganhando espaço. Quando dói persistir sem reconhecimento, é sua identidade sendo moldada em silêncio. E Hill dizia, é no desconforto que a alma se revela. Então, não fuja da dor, traduza-a. Pergunte o que ela está tentando te ensinar. Você vai se surpreender com as respostas. E por fim, neste bloco, a prática número 3. Domine o impulso de buscar recompensas imediatas. Essa talvez seja a mais difícil. Porque o mundo foi treinado para recompensar o agora, a curtida, a notificação, a gratificação. Mas a mente disciplinada aprendeu algo diferente. Os maiores resultados são invisíveis por um tempo. Eles crescem no escuro. E você precisa sustentá-los com ações que ninguém aplaude. O grande segredo aqui é este. Você só se torna disciplinado de verdade quando para de agir pelo resultado e passa a agir pela identidade. Você age bem não porque quer aplausos, mas porque é o que se espera de alguém como você. Você age com força não porque alguém está vendo, mas porque isso é quem você se tornou. Você segue firme não porque tudo está fácil, mas porque tudo isso é parte do processo. Quase ninguém fala sobre isso, mas há uma verdade inegociável para quem quer viver com disciplina. Você vai se sentir desconfortável, vai duvidar de si, vai querer parar, vai procurar desculpas para adiar. E tudo isso não é sinal de fracasso, é sinal de que você está se afastando da sua velha versão. A mente antiga vai gritar, ela vai dizer que é cedo demais, tarde demais, difícil demais. Vai tentar te convencer de que está tudo bem em fazer menos hoje. Mas é exatamente nesse ponto que os fortes nascem. Napoleon Hill costumava observar que os homens que mais realizavam eram os que aprenderam a transformar o desconforto em combustível. Essa é a 4ª prática. Não fuja do desconforto. Absorva-o. Veja, a dor de seguir em frente mesmo quando não há garantias é muito menor do que a dor de viver eternamente incompleto. A primeira dói na carne, a segunda destrói a alma, a primeira passa, a segunda apodrece.
Toda vez que você suportar o incômodo de continuar mesmo sem vontade, você está programando sua mente para resistir ao que antes te derrubava. Está dizendo para si mesmo, sem palavras, eu sou maior do que isso. E esse tipo de programação não vem com leitura ou motivação, vem com enfrentamento, com exposição, com prática. A força emocional não é herdada, é desenvolvida nos dias em que tudo dentro de você quer parar, e mesmo assim você se move. Quando estiver difícil, respire, mas continue. Quando estiver cansado, ajuste o ritmo, mas não pare. A disciplina é construída na fricção, e essa fricção vai forjar a versão de você que nunca mais dependerá de motivação para fazer o que precisa ser feito. A prática número 5 é tão poderosa quanto negligenciada. Visualize a pessoa disciplinada que você deseja ser. Parece simples demais, quase infantil. Mas a mente não distingue realidade de imaginação quando emoções fortes estão envolvidas. Hill já dizia que todo desejo ardente, quando sustentado por uma imagem clara e contínua, se transforma em fé inabalável. Visualize com detalhes. Não apenas como essa pessoa se parece, mas como ela pensa, como reage diante do cansaço, como decide quando está sozinho, como age diante da dúvida. Visualize seus hábitos, seu ambiente, seu comportamento. Veja como ela levanta sem reclamar, como ignora distrações, como mantém o foco quando o mundo ao redor está gritando por atenção. E então, encarne essa imagem. Haja como se já fosse essa pessoa, porque quando você faz isso, você começa a colapsar o tempo entre o que é e o que será. Você passa a viver no estado emocional do seu futuro, e viver no estado emocional do seu futuro é a ponte mais curta entre você e a realização. Todo comportamento disciplinado nasce de uma autoimagem forte. Se você ainda falha, não é porque não tem força, é porque ainda se enxerga como alguém que pode falhar. Mude a imagem e você muda o comportamento. Alinhe sua visão interna com sua ação externa e os resultados se tornam inevitáveis. Agora, talvez você esteja pensando, mas e quando eu não estiver com vontade? Essa pergunta nos leva à sexta prática. Crie rituais consistentes, mesmo quando a vontade desaparecer. Essa talvez seja a fronteira entre os que querem mudar e os que realmente mudam. Quem depende de vontade vai ser disciplinado apenas em dias bons. Mas quem tem rituais firmes se move mesmo no caos, mesmo na dúvida, mesmo no cansaço. E isso muda tudo. Rituais são âncoras. Eles te mantêm firme quando tudo ao redor está instável. Você não precisa decidir se vai ou não fazer, porque já está decidido. Você apenas faz. A mente poupa energia, o corpo entra no fluxo, a identidade se reforça. Napoleon Hill estudou grandes líderes, industriais e realizadores e descobriu que todos tinham uma sequência pessoal de rituais inegociáveis. Não eram necessariamente complexos, mas eram constantes, eram diários e eram tratados como sagrados. Crie o seu. Um pequeno bloco de tempo pela manhã ou à noite em que você age com convicção, mesmo sem motivação. Pode ser escrever seus objetivos, fazer um treino rápido, ler algo que te fortaleça, revisar suas metas, organizar o dia. Não importa o quê. O que importa é o compromisso, a repetição, o respeito ao processo. O cérebro ama padrões. Quando você repete algo diariamente, ele começa a automatizar. E quando a disciplina se torna automática, ela deixa de ser um fardo, passa a ser uma extensão natural da sua identidade. E aqui está o segredo que poucos conhecem. A disciplina que parece inabalável aos olhos dos outros nasceu de microações feitas repetidamente, mesmo quando ninguém estava vendo. Você acha que os grandes realizadores sentem vontade todos os dias? Não. Eles apenas não negociam com a falta dela.
Eles não discutem com o cansaço, eles executam. E isso não os torna frios ou insensíveis, os torna livres. Porque enquanto o mundo está preso às oscilações da emoção, eles estão livres para construir com consistência. Enquanto o mundo espera a inspiração chegar, eles agem. Enquanto o mundo cria desculpas, eles criam hábitos. Enquanto o mundo racionaliza a mediocridade, eles vivem comprometidos com a excelência. Você pode se tornar esse tipo de pessoa. Não por mágica, não por sorte, mas por decisão, por visualização, por repetição, por rituais inegociáveis. Existe um território do dia onde poucos têm coragem de conquistar. Um espaço sagrado onde a maioria ainda dorme, onde o mundo ainda não exige e onde os fracos desperdiçam. Esse espaço se chama manhã e ele pertence aos mestres. Se você quer pensar como alguém verdadeiramente disciplinado, precisa dominar esse território. Precisa reivindicar esse espaço como seu. Não apenas acordando cedo, mas acordando com intenção, acordando com propósito, acordando como quem sabe o que está fazendo, mesmo quando ainda está escuro lá fora. Essa é a prática número 7. Torne-se mestre das suas manhãs, não escravo delas. Napoleon Hill costumava dizer que as primeiras horas do dia são as mais férteis para a construção do sucesso. E ele não falava isso como um poeta inspirado pela aurora. Falava como um estrategista. Ele sabia que o que você faz ao acordar determina o ritmo da sua mente, da sua energia e da sua identidade. Veja, quando você desperta e imediatamente mergulha no caos, checando mensagens, redes sociais, notificações, você já começa o dia perdendo. Você já se entrega ao que é externo. Você já se programa para reagir em vez de comandar. Mas quando você acorda e assume o controle, quando inicia o dia com um bloco de tempo dedicado ao que te fortalece, você muda o jogo. Você começa o dia com um ato de afirmação. Este tempo é meu, essa mente é minha, e ninguém toca nisso antes que eu esteja preparado. E não importa se são 15 minutos ou 1 hora. O que importa é o compromisso. É o que você faz ali, sem pressa, sem distração, com presença total. Um ritual pequeno, mas poderoso. Um momento de alinhamento com quem você está se tornando. Essa prática te devolve o controle, te tira do modo reativo, te coloca em uma vibração de criação. E quando você começa a viver nesse estado, tudo muda. Suas palavras mudam. Suas decisões mudam. Seu rosto muda, porque agora você está à frente do dia, não sendo empurrado por ele. A 8ª prática é radical, mas sem ela, nada se sustenta. Ignore distrações com brutalidade estratégica. O termo é esse mesmo, brutalidade. Porque as distrações de hoje não são inocentes. São projetadas para capturar sua atenção, para te viciar em dopamina barata, para te manter ocupado sem te levar a lugar algum, e você precisa ser mais feroz do que elas. Hill não usava o termo brutalidade, mas falava com clareza sobre o controle da atenção. Ele afirmava que a capacidade de manter o foco em um objetivo é o ativo mais valioso de um realizador. E que todo fracasso começa com uma mente dispersa. Hoje, mais do que nunca, você precisa blindar sua atenção como se fosse um tesouro, porque é isso que ela é. Você pode recuperar tempo, energia, até dinheiro. Mas uma mente viciada em distração, essa é difícil de resgatar. Seja estratégico. Elimine o que te sabota, silencie notificações, programe horários para uso de redes, use bloqueadores, crie ambientes limpos, proteja sua atenção com agressividade, porque o mundo está armado para roubá-la. E se você não lutar por ela, ninguém mais vai. Cada vez que você se permite ser interrompido, você envia uma mensagem para o seu cérebro. Meu objetivo não é tão importante assim. E cada vez que você elimina uma distração e volta ao foco, você envia uma mensagem oposta. Isso aqui é prioridade. A disciplina verdadeira exige esse tipo de postura.
fria, racional, estratégica. Você pode ser gentil com as pessoas, mas precisa ser implacável com as distrações. Elas são ladrões disfarçados de entretenimento. São sabotadores com cara de descanso. São o motivo invisível por trás da sua estagnação. E é aqui que entramos na nona prática. Seja fiel aos compromissos que ninguém vê. Essa é, talvez, a mais nobre de todas. Porque é fácil manter a disciplina quando alguém está olhando. É fácil cumprir uma meta quando há validação. É fácil agir com excelência quando se espera um aplauso. Mas quem você é quando ninguém está vendo? Quem você é quando não há expectativa externa? Quem você é quando o único juiz é sua própria consciência? Napoleon Hill estudou os homens que transformaram sua época e descobriu que o que os tornava tão poderosos não era o que faziam em público, era o que faziam sozinhos, quando ninguém cobrava, quando ninguém celebrava, quando ninguém sequer sabia. Eles mantinham compromissos pessoais como se fossem sagrados. Cumpriam promessas silenciosas com a mesma seriedade que se espera de um contrato formal. Eles entendiam que o caráter é forjado na ausência de plateia e que toda vitória pública é precedida por um comportamento privado irrepreensível. Se você disser que vai treinar, treine. Se você disser que vai acordar cedo, acorde. Se você disser que vai estudar, estude, mesmo que ninguém saiba. Sobretudo se ninguém souber, porque cada vez que você cumpre uma promessa silenciosa, algo dentro de você se fortalece, sua confiança cresce, sua mente começa a te respeitar, sua identidade se eleva, você para de se sabotar e passa a caminhar com firmeza, porque sabe que pode contar consigo mesmo. Essa é a base da autoconfiança. Não o elogio, não o reconhecimento, não os resultados, mas o simples fato de você cumprir no escuro aquilo que prometeu no claro. A maioria das pessoas não falha por falta de talento. Falha por não se levar a sério, por negociar demais com a própria palavra, por viver se traindo em pequenas coisas, até que a mente acredita que aquela pessoa não merece nada grandioso. Mas você pode ser diferente. Pode ser do tipo raro, que faz o que disse que faria, mesmo sem testemunhas. Pode ser do tipo que constrói, calado, o que depois será chamado de força inabalável. E tudo isso começa com um compromisso silencioso. A partir de hoje, eu cumpro o que prometo a mim mesmo. Você pode ter os melhores pensamentos, as melhores intenções, os maiores planos. Mas nada disso importa se suas ações não forem compatíveis com aquilo que você diz querer. A mente pode sonhar o que quiser. É o comportamento que define quem você é. Essa é a 10ª prática. Aprenda a se respeitar por suas ações, não por seus pensamentos. É fácil se enganar quando se tem boas ideias. Fácil acreditar que está no caminho só porque refletiu com profundidade, leu um bom livro ou teve uma conversa transformadora. Mas Hill já dizia que conhecimento não aplicado se torna uma forma sofisticada de auto-engano. A sua mente não precisa de mais pensamentos, precisa de provas, e provas são ações. Pequenas, contínuas, consistentes. É isso que muda tudo. Não é o que você pensa sobre si, é o que você faz quando ninguém está aplaudindo. É o que você entrega quando o cansaço chega. É como você age diante das pequenas promessas que ninguém vai cobrar. Se você quer que sua autoestima cresça, pare de buscar validação externa e comece a acumular evidências internas. Cada ação alinhada com aquilo que você valoriza é um voto de confiança na sua própria identidade. Cada decisão corajosa, mesmo pequena, reforça a imagem de alguém que merece respeito. Você não se convence pelo que diz, mas pelo que repete. E quando repete ações de força, passa a se enxergar como alguém forte. Isso não é mágica, é neurociência. A identidade se constrói por repetição.
É aqui que chegamos à 11ª prática. Torne a disciplina uma extensão da sua identidade. Não a veja como algo que você precisa aplicar. Veja como algo que você já é. Hill observava que os grandes líderes que entrevistou não falavam sobre disciplina como uma tarefa, mas como um traço. Eles não diziam preciso ser disciplinado hoje. Diziam isso faz parte de mim. Essa diferença muda tudo, porque o que é parte de você não exige negociação, não demanda energia excessiva, não depende de motivação. É simplesmente o seu padrão. Quando você incorpora a disciplina como identidade, você para de se esforçar para parecer forte e passa a agir com naturalidade. Acordar cedo deixa de ser sacrifício. Cuidar do corpo deixa de ser obrigação. Ignorar distrações passa a ser automático. O seu ambiente muda, suas escolhas mudam, sua energia muda. Porque você está agindo em coerência com quem decidiu ser. E coerência é poder. Pense em alguém que você admira profundamente. Alguém que transmite integridade, firmeza, constância. Essa admiração não nasce do que ele diz, nasce do que ele representa. E o que ele representa é uma identidade disciplinada, vivida todos os dias. Você também pode ser essa referência, mas precisa decidir que essa é a sua nova natureza, não o seu novo hábito, a sua nova natureza. E então, quando a disciplina estiver enraizada, você será capaz de viver a 12ª prática. Construa uma visão de longo prazo que faz o presente valer a pena. A maioria vive o agora como um fim em si, e por isso se perde em prazeres momentâneos, mas os disciplinados vivem o agora como um investimento no que estão construindo. Eles têm uma visão clara do que estão formando. Eles enxergam o futuro com tanta nitidez que o presente ganha sentido mesmo quando está desconfortável. Napoleon Hill costumava afirmar que o propósito maior de cada homem deve ser tão claro que o conduza mesmo nos dias nublados. Sem visão, qualquer dificuldade paralisa. Com visão, até o sofrimento se torna pedagógico. E essa visão precisa ser sua. Ninguém pode construir por você. É ela que vai te manter firme quando tudo parecer igual. É ela que vai te lembrar por que levantar cedo. Por que recusar distrações? Por que manter a constância quando o resultado ainda não apareceu? Uma visão clara transforma o esforço em direção. Transforma o sacrifício em estratégia. Transforma o dia comum em um degrau para algo extraordinário. Você não está apenas vivendo mais um dia. Você está construindo um legado. Está moldando uma versão de si que poderá olhar para trás com orgulho e dizer: eu fui fiel à minha decisão. Então, escreva essa visão. Releia, repita, grave na mente. Sinta-a no corpo. Deixe que ela se torne a lente através da qual você interpreta cada ação. E quando ela estiver firme dentro de você, todo o resto vai se alinhar. Os hábitos vão se ajustar. As distrações perderão força. E o presente, esse lugar onde tudo acontece, vai deixar de ser um campo de dúvidas e se tornar um campo de criação. Quando você vive assim, algo muda de forma irreversível. Porque agora, sua vida tem um norte. Sua disciplina tem uma causa. E seus dias deixam de ser sobrevivência e passam a ser construção. Chega um momento na jornada em que você para de procurar atalhos e começa a procurar espelhos. Não mais fórmulas prontas, mas reflexos. Não mais teorias, mas verdades que te confrontem. E essa verdade é uma só. A vida que você tanto deseja não está distante. Ela está escondida atrás das escolhas que você ainda não teve coragem de repetir todos os dias. Disciplinar-se é isso. É repetir as escolhas certas, até que elas deixem de ser um esforço e passem a ser o seu novo modo de viver. É construir pouco a pouco uma nova fundação, onde cada ação é um voto a favor de uma identidade inabalável. Cada manhã vencida, cada distração evitada, cada promessa cumprida,
Tudo isso, somado, se torna o alicerce de quem você veio para ser. E talvez, em algum ponto dessa caminhada, você perceba algo curioso, que você já não depende mais de motivação, de empolgação, de sinais externos, porque algo dentro de você despertou, porque sua disciplina se tornou tão forte que a dúvida perdeu o lugar, porque agora você não precisa mais de permissão para agir, nem da sua, nem de ninguém. Você simplesmente age. Age porque é, porque se tornou, porque decidiu, e ninguém pode te tirar isso. Esse é o momento em que tudo muda. Não é quando você conquista algo externo, é quando você se reconhece como alguém que já não volta mais atrás. É quando, ao acordar, você não precisa se convencer de nada. Apenas continua o que começou, com firmeza, com clareza, com a força de quem já sabe onde vai chegar, mesmo que o caminho ainda seja longo. E é nessa hora que os resultados começam a aparecer. Não como mágica, mas como consequência. Os olhos ao redor começam a te observar com outros olhos. As oportunidades aparecem, não porque são novas, mas porque agora você é alguém que enxerga. As pessoas mudam a forma como te tratam, não por piedade, mas por respeito. E você entende, não foi o mundo que mudou, foi você. Se essa verdade já está vibrando aí dentro, então não deixe que ela se apague. Leve essa disciplina adiante, reforce esse compromisso, alimente essa nova identidade com atitudes diárias e cerque-se de vozes que sustentem essa decisão. Aqui, você sempre encontrará clareza, firmeza e direção. Por isso, se esse conteúdo te fortaleceu, faça parte dessa construção. Inscreva-se agora neste canal. Juntos, podemos transformar disciplina em cultura, esforço em legado e prática diária em força vital. Agora olhe para trás por um instante. Veja o que você já superou. Veja quantas vezes você se reergueu. Veja a coragem que foi necessária para não desistir. Isso tudo não foi em vão, foi parte da sua fundação. E tudo que construiu até aqui foi só o começo, porque agora você tem mais do que intenção, tem ferramentas, tem mais do que motivação, tem estratégia, tem mais do que desejo, tem decisão. E a decisão que você tomou hoje de pensar como alguém disciplinado e agir como tal tem poder, porque ela muda o que você permite, o que você repete, o que você atrai. E quando a decisão é verdadeira, o mundo se adapta. As circunstâncias começam a responder, os caminhos se abrem, os muros se racham, e o impossível começa a parecer apenas uma questão de tempo. Disciplinar-se não é se privar da vida, é acessar sua melhor versão, é viver com presença, é ter domínio sobre o que você foca, sobre o que você sente, sobre o que você constrói. Não há liberdade maior do que saber que pode confiar em si, que você não depende mais do humor do dia, nem do caos externo, nem da opinião dos outros. Você depende apenas da sua decisão diária de continuar. E mesmo que ninguém veja isso, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ainda leve tempo para os frutos aparecerem, você já sabe o que precisa ser feito. A disciplina é silenciosa, mas o resultado é barulhento. E cedo ou tarde, o mundo ouvirá o som da sua consistência. Você não veio até aqui para repetir padrões. Você não está ouvindo isso por acaso. Há algo em você que se recusa a aceitar o comum. E é exatamente esse algo que, se nutrido com força e direção, será capaz de construir o extraordinário. Não se esqueça, pensar como alguém disciplinado é o início, agir de acordo é o que transforma. E repetir essa escolha todos os dias é o que define o seu destino.